Criança autista descobre contato falso e revela segredos surpreendentes da família. Lucas, um menino de 9 anos, tinha o mundo nas mãos, mas vivia numa bolha. 8 dedos clicavam contra os botões de seu controle remoto, enquanto os olhos brilhavam ao ver as cores do seu programa favorito. A pequena casa de vó Nena, no interior do Brasil, sempre tinha algo escondido. E naquele dia, o sótão chamou Lucas como um canto misterioso. Ele nunca quis sair de lá. O cheiro de poeira e o eco do passado o deixavam animado. O que será que posso encontrar hoje? Pensou. Subindo as escadas, um rasgo de luz se fez diante de seus olhos. No meio da escuridão, algo reluziu. Era um papel amarelado, quase empoeirado. Curioso como. Sempre, Lucas estendeu a mão e pegou o documento. Era um contrato, mas não um contrato comum. As letras eram diferentes e as palavras pareciam sussurrar segredos. Seu coração acelerou. O que aquele pedaço de papel poderia contar? Ele começou a ler. À medida que desvendara os rabiscos antigos, um nó foi se formando em seu estômago. Traição, ciúmes, promessas quebradas. Sentiu um nervosismo em cada sílaba. O que seu tio Antenor tinha a ver com tudo isso? Lucas sempre achou o tio carismático, cheio de histórias e risadas. Contudo, ali, naquele papel, Antenor era uma figura sombria, envolta em mistério. Um homem disposto a esconder verdades que poderiam desmoronar sua família. Conforme Lucas lia mais, percebeu que as informações ameaçavam a segurança do seu lar. Ele olhou para o fundo do sótão, onde brinquedos quebrados e caixas de lembranças se acumulavam. Seu peito apertava. Ele se lembrou da palavra de sua mãe. Sempre a verdade, meu filho. Mas e se essa verdade ferisse a mãe que tanto amava? A mulher que sempre o acolheu com abraços quentes. A tensão aumentava a cada frase lida. Eu tenho que fazer algo, pensou, enquanto a mão tremia. O mundo parecia girar. Lucas sabia que precisava falar com sua mãe, mas como iria confrontar todo aquele passado sem se deixar abalar pelo tremer de seus próprios medos? Ele não sabia como deixar seus sentimentos transparecerem, embora soubesse que a verdade estava mais pesada que um segredo. No entanto, a ideia de encarar Antenor como um pequeno herói tinha seu apelo, e uma chama de coragem iluminou seu coração. Mas o que ele diria? Como ele traria à tona esses segredos? A simples ideia de descobrir um vilão em um herói o deixava paralisado. E se, ao invés disso, tudo se tornasse uma grande guerra familiar? O instante decisivo estava próximo. Uma reunião estava marcada, e ele se questionava até onde iria para proteger a mãe. Tinha certeza de que, no final, algo mudaria. Contudo, o medo de viver numa teia de mentiras poderia custar mais caro do que julgava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O instante decisivo estava próximo. Muka sentia um nó apertado na garganta. O peso da verdade o pressionava, quase sufocando-o. Ele estava prestes a tomar uma decisão. Naquela casa pequena e tranquila, o universo dele balançava. E no fundo, ele tinha que enfrentar a reunião marcada. Olhou mais uma vez para o papel amarelado em suas mãos. O que dizer? Como revelar? Quando o sol começou a se pôr, um eco de risos começou a subir do andar de baixo. Tiagos, os amigos do tio Antenor, já estavam chegando. O coração de Lucas disparou. Ele queria apenas que todos ficassem longe enquanto ele decidia como agir. Com calma, ele começou a descer as escadas, sentindo o cheiro do bolo que sua mãe havia feito. Mas ao abrir a porta da sala, algo inesperado aconteceu. Ele ouviu um grito. Não! Não faça isso! Uma voz feminina soou, ofegante e cheia de desespero.
Seu peito apertou. Lucas correu para a sala e lá, no meio do tumulto, viu sua mãe em pé, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Tio Antenor, com um olhar frenético, tinha algo nas mãos. Era uma foto antiga, rasgada, que parecia conter segredos próprios. Os amigos dele, Tiago e os outros, olhavam entre eles perplexos. A verdade precisa ser revelada, gritou Antenor, jogando a foto no chão. A imagem se espalhou, revelando rostos que Lucas reconheceu. Mas não eram só rostos familiares. Havia uma mulher ao lado de seu tio, com um sorrisinho travesso no rosto, que ele nunca tinha visto antes. Ela é a razão de tudo isso, afirmou Antenor, agora apontando um dedo em direção à mãe de Lucas. Lucas sentiu tudo ao seu redor se desvanecer. O simples ato de descer as escadas tão inocentemente parecia ter desencadeado uma tempestade. Ele estava lá, paralisado, suas emoções em um turbilhão. O que essa mulher tem a ver com a nossa família? Pensou, enquanto o mundo ao seu redor parecia girar fora de controle. Você não tem ideia do que você está dizendo, Antenor. A voz da mãe de Lucas tremia, mas havia um fogo em seus olhos. Ela parecia prestes a desmoronar, mas sua firmeza a mantinha de pé. O coração de Lucas afundou. Ele se lembrava de olhar para sua mãe como uma heroína, uma mulher cheia de soluções. E ali estava ela, diante do pano de fundo de um escândalo familiar. Tiago, notando a tensão, sussurrou aos amigos: "O que está acontecendo?" E a sala ficou em silêncio. Lucas se sentia como se todo o ar tivesse sido sugado do ambiente. Ele já havia lido palavras que prometiam traição, mas agora, diante daquela foto, a traição parecia ter um rosto. O nó na garganta se tornou uma bolha de angústia. "Você sempre escondeu a verdade, mas ela é parte de nós", gritou Antenor, a voz ecoando pelo espaço. "Ela não pode ficar em silêncio." Lucas não sabia quem era ela, mas sentia a urgência da confusão em volta deles. Ele queria gritar, perguntar, mas o medo o mantinha preso. E enquanto tudo se desenrolava diante de seus olhos, uma nova figura apareceu na porta. Uma mulher, desconhecida, com uma expressão intensa e resoluta. O olhar de Lucas se fixou nela enquanto tudo ao seu redor parecia ruir. "Eu sou a razão pela qual vocês estão aqui", ela disse. A voz mais firme que qualquer um na sala. As palavras reverberaram, ecoando como um chamado de um relâmpago cortando a noite. Agora, Lucas não sabia mais de quem poderia confiar e por quê. Os segredos que ele buscou entrelaçaram-se de maneira tão profunda que poderia consumi-lo. O que mais estava escondido no passado deles? A atmosfera estava carregada de tensão. Havia uma tempestade se formando e Lucas desejava freneticamente saber qual seria o custo de revelar a verdade. "Eu sou a razão pela qual vocês estão aqui", a mulher insistiu, sua voz ecoando, cortante como um fio de faca. Lucas piscou, confuso. Aquela mulher desconhecida, com seu olhar desafiador, não era uma estranha qualquer. Algo em seus olhos cintilava como se ele pudesse já ter visto aquele brilho antes. O ar crescia denso, carregado de incertezas. O coração de Lucas batia como um tambor em festa, mas a cena ao seu redor era um verdadeiro caos. Antenor parecia perder o controle enquanto a tensão aumentava. As vozes se misturavam, cada uma mais alta que a outra, ecoando na pequena sala. "Quem é você?" a mãe de Lucas perguntou, mas a mulher não vacilou. Ela olhou com firmeza, como se contivesse segredos que moravam há muito tempo em sua alma. Antes que pudesse dizer mais, Antenor gritou: "Você não pode aparecer assim sem avisar. Sabíamos que um dia isso ia explodir." Ele estava como um leão encurralado, iodo e raiva em sua atitude. Ela não deveria estar aqui. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que havia sido um dia comum, uma descoberta no sótão, agora se transformava em um pesadelo familiar. Quem é essa mulher? O que está acontecendo? Uma onda de medo invadia, mas ao mesmo tempo uma curiosidade insaciável. "Sua irmã", disse a mulher quase num sussurro. O impacto das palavras atingiu Lucas como um raio. "O quê? Sua irmã?" O eco ressoava em sua mente. Ele sempre achou que sua família era pequena.
recheada de sorrisos e histórias engraçadas. Mas agora, tudo parecia uma farsa. E a imagem da mulher, com um sorriso travesso à sua frente, desmoronava sua realidade. A sala ficou em silêncio de repente, e Lucas podia ouvir sua própria respiração, cada inalação. Carregando o peso daquela revelação, a mãe dele, a mulher que sempre o protegeu, olhou para Antenor. O pânico era palpável. Você sabia? Você sabia disso? A acusação foi como uma tempestade. O irmão, agora com uma expressão pesada, não tinha palavras. Tiago, que estava ali como espectador, começava a perceber o que estava em jogo. Vocês estão brincando, certo? Isso não pode ser verdade! A incredulidade de seus amigos pairava na sala, temperatura subindo. Lucas sentia seu mundo desmoronar. Ele sempre teve um tio que parecia ser um herói, uma mãe que o abraçava como nenhum amor do mundo. Mas agora tudo se transformava numa teia de mentiras. Ela é a razão de tantas coisas, Lucas. A razão pela qual você nunca soube. A razão do medo na sua mãe, Antenor gritou, o desespero em seu tom mapeando a fragilidade da situação. Mas qual era exatamente essa razão? Lucas queria entender, mas a confusão engolia todos os pensamentos. A mulher respirou fundo, controlando suas emoções. Eu não vim para causar problemas, Lucas. Eu vim para contar a verdade. A verdade que todos têm tentado esconder. Os olhos dela brilharam, com lágrimas não derramadas, e Lucas notou a dor que emanava dela. Eu sou parte de você e de sua história, e a verdade precisa ser revelada. Mas isso vai arruinar tudo, a mãe de Lucas gritou. Mas havia algo de indefinível na sua voz, um tipo de resignação. Os sussurros aumentaram, e uma onda de choque percorreu a sala. A verdade não arruina, apenas revela, insistiu a mulher. Lucas se sentia como um barco à deriva no meio de uma tempestade. Ele queria saber mais, mas ao mesmo tempo temia a resposta. O nó em sua garganta parecia um alerta constante, e a verdade, que agora se aproximava como um monstro à espreita, clamava por ele. Eu não quero saber mais, gritou Lucas, mas a burrice das palavras não ocultava o desejo de entender tudo. Enquanto a mulher o encarava, uma chispa era visível em seu olhar. O que mais estava escondido? O que mais poderia desmoronar? Lucas sentia que a revelação estava apenas começando, e o verdadeiro inferno estava prestes a surgir. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. O quê? Havia se tornado um dia comum. Agora se transformava numa tempestade devastadora. Sua mente lutava para processar a informação. Eu sou sua irmã. As palavras ecoavam em seus ouvidos como um sino batendo freneticamente. Ele piscou para a mulher, tentando entender. O que isso significava? E antes que pudesse questionar, a atmosfera no pequeno cômodo mudou. Um grito cortou o ar tenso. Não! Isso não pode estar acontecendo! Era Tiago, o amigo que estava perdido na confusão. Seus olhos se arregalaram e ele olhava para Lucas como se estivesse vendo um fantasma. Você não pode acreditar nessa loucura! A mulher desconhecida olhou para Tiago como se ele fosse um intruso. Eu não tô mentindo. Eu sou de verdade. Sempre estive aqui, escondida sob as mentiras. Sua voz tremia, mas havia uma determinação que pulsava com força. Lucas não sabia mais o que pensar. A revelação da mulher poderia engolir seu mundo, mas quando um novo grito interrompeu a cena, a atenção dele se virou. Vozes altas e alarmadas vinham de fora. A porta da sala se abriu com um estrondo. Um grupo de pessoas invadiu o espaço. Eram desconhecidos com expressões de urgência no rosto. Antes que alguém pudesse reagir, um homem mais velho, com um olhar ameaçador e uma cicatriz na bochecha, lançou-se ao meio da sala. A verdade não deve ser revelada. Ele gritou com um tom autoritário, paralisando a todos. Lucas nunca tivera a sensação de medo tão intenso. O homem olhou fixamente para a mulher. Desconhecida! Você não deveria ter voltado aqui, rosnou. A tensão aumentou e o ar parecia pesado. Lucas sentiu a mão suar no papel amarelado que ainda segurava. O que estava acontecendo? A verdade precisa ser exposta, a mulher respondeu.
com uma coragem que só fez aumentar a tensão no ambiente. O homem riu, mas não era uma risada de alegria. Era uma risada de desdém, como se estivesse sabendo de algo que todos ali ignoravam. Você não entende. Revelar isso pode destruir não só você, mas todos nós. Há coisas que podem ficar enterradas para sempre. Você não sabe a que está se metendo. A voz do homem ecoou como um trovão, e Lucas sentiu seu coração acelerar, o instinto primal de defesa começando a se manifestar. O mundo ao seu redor parecia não só desmoronar, mas também ameaçar engoli-los todos. Neste momento, Antenor, que estava em silêncio até então, respondeu: Você não pode controlar isso. Essa verdade vai afetar mais pessoas do que você imagina. Finalmente está a hora de tudo vir à tona. A sala ferveu por um confronto. Lucas olhou entre os rostos de repente irados e desesperados, e tudo ficou mais claro. A mãe, ela sabia de tudo isso, não é? A frase escapuliu dos lábios de Lucas, uma ossatura de sua percepção começando a tomar forma. O olhar da mãe dele era uma tempestade de emoções. Ele nunca a viu tão fragilizada. A tensão entre todos se intensificou. O homem de cicatriz parecia se preparar para um golpe. Uma verdade que poderia acabar com tudo. Sim, ela sabia, mas queria protegê-los de mim. A mulher respondeu, as lágrimas escorregando por seu rosto. Lucas sentiu seu coração se partir. O que ela quis dizer com isso? A sala ficou sem ar. O grito da mulher ecoou como um chamado ao desespero. E foi nesse instante que tudo se tornou ainda mais caótico. O homem com a cicatriz avançou, mas antes que pudesse chegar perto, uma cadeira voou, atingindo-o em cheio. A sala ficou envolta em gritos e barulhos. Alguém havia se atirado para defender a mulher. Entre o tumulto, Lucas viu o olhar da mulher, determinado, mas aterrorizante. Vocês precisam saber. A verdade está mais perto do que pensam. Ela gritou. E esses últimos ecos foram perdidos sob a confusão que dominava o cenário. O mundo parecia girar. Ele não estava mais apenas diante de segredos familiares, mas de uma guerra prestes a começar. As verdades não ditas estavam como um vulcão prestes a entrar em erupção. O nó na garganta de Lucas se tornou um grito silencioso. E agora, a única certeza que ele tinha era que nada, absolutamente nada, seria como antes. Enquanto lutava para processar tudo, a sala desabou em caos, e Lucas percebeu que o verdadeiro segredo havia acabado de ser desencadeado. Ele sentiu que o verdadeiro inferno estava apenas começando a se revelar. E a pergunta que martelava em sua mente era: quem mais estava por trás daquelas mentiras? O mundo parecia girar ao redor de Lucas. O homem cicatrizado na sala, sua presença imponente, trazia uma sensação de perigo iminente. A verdade não deve ser revelada! Ele gritou novamente. O coração de Lucas disparava, e ele se perguntava: o que mais estava escondido? O que mais estava em jogo? A sala estava em caos. A mulher que dizia ser sua irmã estava com os olhos arregalados. Mas era difícil saber se era medo ou determinação. Lucas, no entanto, estava perdido. As pessoas ao seu redor gritavam, e ele lutava para entender. Apenas o som da própria respiração de Lucas parecia ecoar em sua mente. Você não sabe as consequências. O homem continuou, avançando lentamente em direção à mulher. Se você abrir a boca, pode ser a ruína de todos. O ar estava pesado. Lucas conseguia sentir a tensão pulsando como uma corda prestes a estourar. E, com um movimento rápido, a mulher se virou para Lucas. Por favor, você precisa saber. Mas antes que pudesse continuar, um estrondo inesperado cortou a sala. A porta foi arrombada e uma figura familiar surgiu. Era o pai de Lucas, alguém que ele acreditava estar longe da sua vida há anos. O olhar de seu pai era de desespero e urgência. Não, isso não pode acontecer agora, gritou ele, ofegante. Lucas ficou paralisado, sem saber como reagir. Como seu pai poderia estar ali?
O homem com a cicatriz olhou para o pai, e a expressão em seu rosto mudava como se um novo segredo estivesse prestes a ser revelado. Você não deveria ter vindo, pai, Antenor gritou, claramente alterado. A atmosfera na sala estava elétrica, e em meio ao caos, amigos e familiares se entreolhavam confusos e assustados. Eu não podia deixar que você arruinasse tudo. Todos eles, todos nós, disse o pai de Lucas, olhando profundamente para a mulher desconhecida. Você não entende o que está em jogo. Ela é parte do nosso passado. A verdade precisa ser contada. Agora! A mulher insistia, suas mãos tremendo enquanto seus olhos fuzilavam com raiva e dor. Lucas podia sentir o nó na sua garganta se apertou. O que mais era essa verdade que estavam tentando proteger? A sala ficou em silêncio repentino. Só os sons da respiração apressada se ouviam. Naquele espaço, todos estavam numa linha tênue entre o caos e a revelação. Lucas olhou para a mulher, depois seu pai e em seguida para sua mãe, cuja expressão carregava um peso que ele nunca havia visto antes. Então, como um relâmpago cortando o céu, as palavras de seu pai despencaram. Ela não é apenas sua irmã, Lucas. Ela é nossa mãe. O impacto da declaração foi como se um terremoto abalasse tudo ao seu redor. O mundo de Lucas desabou em frações de segundo. A mulher que parecia uma estranha, a mulher que levava uma vida nas sombras, agora era seu próprio sangue. Lucas não conseguiu dizer nada. Só pensou em como todos construíram castelos de areia em uma praia, sem saber que a maré estava prestes a subir. O murmúrio na sala aumentou. As pessoas trocavam olhares apavorados. E Lucas se sentia paralisado, preso entre a mentira e a verdade. Isso é impossível, Tiago gritou. Incredulidade transparecendo em cada palavra. Como isso pode ser verdade? A tensão aumentava e Lucas sentiu a pressão em seu peito, enquanto tudo se tornava mais confuso. Seus olhos vagavam entre os rostos, esperando que alguém dissesse que era apenas um pesadelo. Mas não era. Ele estava no centro de uma tempestade de segredos que parecia estar prestes a engolir sua família inteira. As vozes se misturavam e o sentimento de urgência era palpável. Lucas queria se afastar da cena, necessário se proteger, mas sentia que precisava ficar e descobrir mais. Ele olhou para a mulher, agora sua mãe, e se perguntava sobre a vida que ela viveu. Por que não estavam juntos? E como tanto dor e sofrimento poderiam ficar escondidos por tanto tempo? A verdade estava ali, apenas a um passo. E no fundo, ele sabia que conseguir descobrir tudo era crucial. Mas qual seria o preço a pagar para isso? Uma nova onda de murmúrios percorreu a sala, enquanto a mulher olhou para Lucas. Me escute, por favor. Ainda há mais a saber. E nesse instante, Lucas percebeu que o verdadeiro caos estava apenas começando. O mundo parecia girar ao redor de Lucas. O homem cicatrizado na sala, sua presença imponente, trazia uma sensação de perigo iminente. A verdade não deve ser revelada, ele gritou novamente. O coração de Lucas disparava, e ele se perguntava: o que mais estava escondido? O que mais estava em jogo? A sala estava em caos. A mulher que dizia ser sua irmã estava com os olhos arregalados, mas era difícil saber se era medo ou determinação. Lucas, no entanto, estava perdido. As pessoas ao seu redor gritavam, e ele lutava para entender. Apenas o som da própria respiração de Lucas parecia ecoar em sua mente. Você não sabe as consequências. O homem continuou, avançando lentamente em direção à mulher. Se você abrir a boca, pode ser a ruína de todos. O ar estava pesado. Lucas conseguia sentir a tensão pulsando, como uma corda prestes a estourar. E com um movimento rápido, a mulher se virou para Lucas. Por favor, você precisa saber. Mas antes que pudesse continuar, um estrondo inesperado cortou a sala. A porta foi arrombada e uma figura familiar surgiu. Era o pai de Lucas, alguém que ele acreditava estar longe da sua vida há anos. O olhar de seu pai
era de desespero e urgência. Não, isso não pode acontecer agora, gritou ele, ofegante. Lucas ficou paralisado, sem saber como reagir. Como seu pai poderia estar ali? O homem com a cicatriz olhou para o pai, e a expressão em seu rosto mudava, como se um novo segredo estivesse prestes a ser revelado. Você não deveria ter vindo, pai, Antenor gritou, claramente alterado. A atmosfera na sala estava elétrica, em meio ao caos. Amigos e familiares se entreolhavam, confusos e assustados. Eu não podia deixar que você arruinasse tudo. Todos eles, todos nós, disse o pai de Lucas, olhando profundamente para a mulher desconhecida. Você não entende o que está em jogo. Ela é parte do nosso passado. A verdade precisa ser contada. Agora! A mulher insistia, suas mãos tremendo enquanto seus olhos fuzilavam com raiva e dor. Lucas podia sentir o nó na sua garganta se aperto. O que mais era esta verdade que estavam tentando proteger? A sala ficou em silêncio repentino. Só os sons da respiração apressada se ouviam. Naquele espaço, todos estavam numa linha tênue entre o caos e a revelação. Lucas olhou para a mulher, depois seu pai e em seguida para a sua mãe, cuja expressão carregava um peso que ele nunca havia visto antes. Então, como um relâmpago cortando o céu, as palavras de seu pai despencaram. Ela não é apenas sua irmã, Lucas. Ela é nossa mãe. O impacto da declaração foi como se um terremoto abalasse tudo ao seu redor. O mundo de Lucas desabou em frações de segundo. A mulher que parecia uma estranha, a mulher que levava uma vida nas sombras, agora era seu próprio sangue. Lucas não conseguiu dizer nada. Só pensou em como todos construíram castelos de areia em uma praia, sem saber que a maré estava prestes a subir. O murmúrio na sala aumentou, as pessoas trocavam olhares apavorados e Lucas se sentia paralisado, preso entre a mentira e a verdade. Isso é impossível. Tiago gritou, incredulidade transparecendo em cada palavra. Como isso pode ser verdade? A tensão aumentava, e Lucas sentia pressão em seu peito enquanto tudo se tornava mais confuso. Seus olhos vagavam entre os rostos, esperando que alguém dissesse que era apenas um pesadelo. Mas não era. Ele estava no centro de uma tempestade de segredos que parecia estar prestes a engolir sua família inteira. As vozes se misturavam e o sentimento de urgência era palpável. Lucas queria se afastar da cena. Necessário se proteger. Mas sentia que precisava ficar e descobrir mais. Ele olhou para a mulher, agora sua mãe, e se perguntava sobre a vida que ela viveu. Por que não estavam juntos? E como tanto dor e sofrimento poderiam ficar escondidos por tanto tempo? A verdade estava ali, apenas a um passo. E no fundo, ele sabia que conseguir descobrir tudo era crucial. Mas qual seria o preço a pagar para isso? Uma nova onda de murmúrios percorreu a sala, enquanto a mulher olhou para Lucas. Me escute, por favor, ainda há mais a saber. E nesse instante, um estrondo ainda mais forte ecoou. A porta da sala foi quebrada novamente, e desta vez era uma figura de um homem, alto e ameaçador, com um olhar cheio de raiva e um pedaço de papel na mão. Ninguém vai contar nada, ele rugiu. Ninguém! O coração de Lucas parou. Quem era aquele? Ele parecia um espectro saído de uma história de terror. O homem avançou, seus olhos queimando com fúria, e Lucas percebeu que não era apenas um intruso. Era alguém que tinha tudo a ver com eles. O homem rasgou o papel na mão e, em meio ao caos, gritou: Essa história termina agora! Lucas estremeceu. O que estava escrito naquele papel? O homem lançou os pedaços no ar, e palavras fragmentadas flutuaram como folhas secas. Afinal, o que mais estava escondido? As visões de sua família desmoronando se tornaram reais. Ele sentia o chão se abrir sob seus pés mais uma vez. E ao olhar para a mulher com lágrimas nos olhos, compreendeu. A verdade não só ameaçava destruir sua vida,
mas a vida de todos os que amava. Ele queria gritar, correr, mas uma força invisível o segurava. Tudo o que ele havia acreditado estava prestes a mudar novamente. Uma nova sombra pairava sobre eles, cobrindo tudo com um manto de incertezas. E ao fundo, uma pergunta ressoava em sua mente. Insuportável. Será que a verdade realmente libertaria? Ou apenas os aprisionaria ainda mais? O mundo parecia girar ao redor de Lucas. O homem cicatrizado na sala, sua presença imponente, trazia uma sensação de perigo iminente. A verdade não deve ser revelada. Ele gritou novamente. O coração de Lucas disparava e ele se perguntava: o que mais estava escondido? O que mais estava em jogo? A sala estava em caos. A mulher, que dizia ser sua irmã, estava com os olhos arregalados, mas era difícil saber se era medo ou determinação. Lucas, no entanto, estava perdido. As pessoas ao seu redor gritavam e ele lutava para entender. Apenas o som da própria respiração de Lucas parecia ecoar em sua mente. Você não sabe as consequências. O homem continuou, avançando lentamente em direção à mulher. Se você abrir a boca, pode ser a ruína de todos. O ar estava pesado. Lucas conseguia sentir a tensão pulsando como uma corda prestes a estourar. E com um movimento rápido, a mulher se virou para Lucas. Por favor, você precisa saber. Mas antes que pudesse continuar, um estrondo inesperado cortou a sala. A porta foi arrombada e uma figura familiar surgiu. Era o pai de Lucas, alguém que ele acreditava estar longe da sua vida há anos. O olhar de seu pai era de desespero e urgência. Não! Isso não pode acontecer agora! Gritou ele, ofegante. Lucas ficou paralisado sem saber como reagir. Como seu pai poderia estar ali? O homem com a cicatriz olhou para o pai, e a expressão em seu rosto mudava como se um novo segredo estivesse prestes a ser revelado. Você não deveria ter vindo, pai, Antenor gritou, claramente alterado. A atmosfera na sala estava elétrica, e em meio ao caos, amigos e familiares se entreolhavam, confusos e assustados. Eu não podia deixar que você arruinasse tudo. Todos eles, todos nós, disse o pai de Lucas, olhando profundamente para a mulher desconhecida. Você não entende o que está em jogo. Ela é parte do nosso passado. A verdade precisa ser contada agora. A mulher insistia, suas mãos tremendo enquanto seus olhos fuzilavam com raiva e dor. Lucas podia sentir o nó na sua garganta se aperto. O que mais é esta verdade que estavam tentando proteger? A sala ficou em silêncio repentino. Só os sons da respiração apressada se ouviam. Naquele espaço, todos estavam numa linha tênue entre o caos e a revelação. Lucas olhou para a mulher, depois seu pai e em seguida para sua mãe, cuja expressão carregava um peso que ele nunca havia visto antes. Então, como um relâmpago cortando o céu, as palavras de seu pai despencarem. Ela não é apenas sua irmã, Lucas. Ela é nossa mãe. O impacto da declaração foi como se um terremoto abalasse tudo ao seu redor. O mundo de Lucas desabou em frações de segundo. A mulher que parecia uma estranha, a mulher que levava uma vida nas sombras, agora era seu próprio sangue. Mas nesse instante de revelação, algo ainda mais sombrio surgiu. O homem cicatrizado, antes extremamente raivoso, deu um passo para trás, seu olhar se transformando em uma mistura de temor e desespero. Ela nunca deve saber. Nunca! Ele parecia desmoronar, suas palavras revelando um medo profundo. Lucas sentiu um frio na espinha. O ar parecia denso e o mundo à sua volta ficou em câmera lenta. O homem, agora inquieto, começou a recuar aos poucos, como se a verdade ameaçasse não apenas a mulher, mas a ele também. Dona Yolanda não vai perdoar, se você contar. A ela, todos, mas estaremos mortos. O pânico na sala disparou. Quem é Dona Yolanda? Tiago sussurrou, sua voz falhando. Antenor, ainda aturdido, parecia entender a gravidade da situação. Se você não se calar agora, tudo acabará. Lucas sentiu sua mente girar. O que estava acontecendo? Outro nome surgiu. Outra sombra. Outra verdade. Ele olhou para a mulher, sua mãe. Quem é ela? Suas palavras escaparam, desesperadas.
A mulher abriu a boca, mas nada saiu. A tensão era tão palpável que Lucas quase podia tocá-la. O pai de Lucas, que até então parecia um herói perdido, agora estava pálido e tremendo como uma folha ao vento. Se Dona Yolanda souber que você existe, não terá como nos salvar. O homem cicatrizado insistiu, a voz tremendo. Lucas processou tudo. Agora não era apenas uma questão de família. Era uma questão de vida ou morte. O peso de suas palavras causou um eco na mente de Lucas. Quem é essa mulher que ameaça tudo? O que mais pode estar escondido? O que mais você escondeu de mim? E no meio daquela tempestade de revelações, a mulher virou-se para Lucas, com os olhos cheios de medo e determinação. Lucas, eu não queria que você ficasse preso nisso. É um ciclo, uma maldição. E é por isso que sua vida sempre foi tão. Um grito cortou o ar e a sala explodiu em caos novamente, com um homem com a cicatriz se atirando em direção à mulher. Cale-se! Você não pode contar. Isso não pode acontecer. A visão ficou turva e Lucas, paralisado, percebeu que estava apenas arranhando a superfície de algo muito maior e mais aterrador do que ele jamais poderia imaginar. E a pergunta ficou ecoando dentro dele. Quem era realmente sua família? E qual o verdadeiro preço da verdade? Um braço se esticou para socorrê-lo, mas no fundo ele sabia que não havia saída. O caos terminou em um estalo. Sombras se formaram, e mais segredos ameaçavam desabar sobre eles. E, ao olhar para a mulher com lágrimas nos olhos, compreendeu. A verdade não só ameaçava destruir sua vida, mas a vida de todos os que amava. O nó na garganta de Lucas apertou ainda mais. Ele olhou para a mulher que acabara de descobrir. Ser sua mãe, seus olhos cheios de dor e determinação. O homem cicatrizado, que agora parecia menor na sua fúria, recuava. Mas a tensão na sala continuava a crescer, como uma tempestade prestes a desabar. Vocês não entendem. A verdade não pode ser revelada. O homem gritou, o desespero transparecendo em seu tom. Mas Lucas estava perdido em seus pensamentos, tentando absorver tudo o que estava acontecendo. Qual seria o segredo tão letal que poderia se desenrolar com uma simples revelação? E por que o nome Dona Yolanda parecia carregar tanto peso? A mulher, agora com lágrimas nos olhos, se virou e disse: Lucas, eu sempre quis te proteger. Fui forçada a mentir, mas não por causa da maldade. Era a única maneira de manter. Você é a salvo. Dessaturando-se da tensão de um segundo de silêncio dominou a sala. Lucas mal conseguia respirar. A descoberta de uma irmã. E agora isso? O que mais ele não sabia? Então, como um trovão, a porta se abriu novamente. Um grupo de pessoas, todas vestidas de preto, entrou em bloco. Suas expressões de desespero e urgência. O que você fez? Uma mulher gritou, totalmente fora de controle. Seu cabelo desgrenhado parecia refletir a desordem que se instalara. A verdade que você esconde já não está mais segura. A família não pode saber. Alguém gritou. A atmosfera ficou eletrificada. Aquela mulher se aproximou da mãe de Lucas, fixando os olhos com uma cólera quase palpável. Vocês não entendem. O homem com cicatriz tentava reafirmar seu controle, mas sua voz estava se quebrando. Se eles souberem da verdade, haverá sangue, morte. Não será só vocês. Lucas franziu o senho, seu coração batendo forte. O que era tão sério que implicava risco de vida? A sala fervia. Vozes se sobrepunham. A mãe de Lucas, perdida, olhava de um lado para o outro. Outra revelação pairava como um raio prestes a cair. Eu sou mãe de todos vocês. A mulher de matiz pálido apontou. Um silêncio glacial tomou conta daquele que até então era um cenário caótico. Lucas congelou. O queixo dela tremia, mas havia uma fúria nos olhos dela, uma força que parecia transbordar. Você é mãe deles? Como é possível? Lucas questionou, o rosto contorcido em confusão. O homem cicatrizado olhou para a mulher, agora revelada como a matriarca. Sua expressão de horror se misturou a um sorriso amargo. Você destruiu nossa família sem querer, Yolanda. Miséria e tesouros que nunca deveriam ter sido acordados. E sob um clima de tensão insuportável, imediatamente, uma explosão de memórias disparou na mente de Lucas. As promessas não cumpridas,
as mentiras contadas e a súbita verdade da qual ele nunca havia suspeitado. Mas antes que ele pudesse processar, a mulher de cabelo desgrenhado puxou algo do bolso, um objeto que refletia a luz, como um sinal de advertência. Era uma pistola. Lucas sentiu o sangue esfriar nas veias. O homem cicatrizado e a mulher que afirmava ser a mãe dele se entreolharam, os olhos cheios de desespero e raiva. Se contar a verdade agora, tudo isso vai se acabar. E não haverá como voltar atrás. A tensão era palpável, como um fio prestes a arrebentar. As vozes começaram a se misturar. Gritos de medo, de dúvida, de pânico. Aquilo estava se transformando em uma verdadeira batalha pela verdade e pela sobrevivência. Lucas estava perdido em seus pensamentos. Lembrou-se daquelas palavras sussurradas no sótão, agora pairando sobre eles como uma mancha densa e escura. Ele precisou decidir rápido. A verdade era um veneno ou uma cura? A própria vida da família estava em jogo, e tudo isso parecia apenas o começo. O dilema foi imenso. Qual poderia ser a próxima escolha? O que ele estava prestes a descobrir iria mudar não só a vida dele, mas todo o seu conceito de família. E nesse turbilhão, ele percebeu que a luta pela verdade poderia custar a vida de alguém. E aquela ideia pesada se instalou na sua mente. Como posso proteger quem amo, se a verdade é o que os ameaça? E enquanto tudo se desenrolava, a única certeza que restava era que o passado nunca esteve tão próximo de alcançar o presente. O nó na garganta de Lucas apertou ainda mais. Ele olhou para a mulher que acabara de descobrir ser sua mãe, seus olhos cheios de dor e determinação. O homem cicatrizado, que agora parecia menor na sua fúria, recuava, mas a tensão na sala continuava a crescer, como uma tempestade prestes a desabar. Vocês não entendem. A verdade não pode ser revelada. O homem gritou, o desespero transparecendo em seu tom. Mas Lucas estava perdido em seus pensamentos, tentando absorver tudo o que estava acontecendo. Qual seria o segredo tão letal que poderia se desenrolar com uma simples revelação? E por que o nome Dona Yolanda parecia carregar tanto peso? A mulher, agora com lágrimas nos olhos, se virou e disse: Lucas, eu sempre quis te proteger. Fui forçada a mentir, mas não por causa da maldade. Era a única maneira de manter você a salvo. Desaturando-se da pensão, um segundo de silêncio dominou a sala. Lucas mal conseguia respirar. A descoberta de uma irmã? E agora isso? O que mais ele não sabia? Então, como um trovão, a porta se abriu novamente. Um grupo de pessoas, todas vestidas de preto, entrou em bloco, suas expressões de desespero e urgência. O que você fez? Uma mulher gritou, totalmente fora de controle. Seu cabelo desgrenhado parecia refletir a desordem que se instalara. A verdade que você esconde já não está mais segura. A família não pode saber, alguém gritou. A atmosfera ficou eletrificada. Aquela mulher se aproximou da mãe de Lucas, fixando os olhos com uma cólera quase palpável. Vocês não entendem. O homem com cicatriz tentava reafirmar seu controle, mas sua voz estava se quebrando. Se eles souberem da verdade, haverá sangue, morte, não será só vocês. Lucas franziu o seno, seu coração batendo forte. O que era tão sério que implicava risco de vida? A sala fervia. Vozes se sobrepunham. A mãe de Lucas, perdida, olhava de um lado para o outro. Outra revelação pairava como um raio prestes a cair. Eu sou mãe de todos vocês. A mulher de matiz pálido apontou. Um silêncio glacial tomou conta daquele que até então era um cenário caótico. Lucas congelou. O queixo dela tremia, mas havia uma fúria nos olhos dela. Uma força que parecia transbordar. Você é mãe deles? Como é possível? Lucas questionou. O rosto contorcido em confusão. O homem cicatrizado olhou para a mulher, agora revelada como a matriarca. Sua expressão de horror se misturou a um sorriso amargo. Você destruiu nossa família sem querer, Yolanda. Miséria e tesouros que nunca deveriam ter sido acordados. E sob um clima de tensão insuportável, imediatamente uma explosão de memórias disparou na mente de Lucas. As promessas não cumpridas, as mentiras contadas
e a súbita verdade da qual ele nunca havia suspeitado. Mas antes que ele pudesse processar, a mulher de cabelo desgrenhado puxou algo do bolso. Um objeto que refletia a luz, como um sinal de advertência. Era uma pistola. Lucas sentiu o sangue esfriar nas veias. O homem cicatrizado e a mulher que afirmava ser a mãe dele se entreolharam, os olhos cheios de desespero e raiva. Se contar a verdade agora, tudo isso vai se acabar, e não haverá como voltar atrás. A tensão era palpável, como um fio prestes a arrebentar. As vozes começaram a se misturar. Gritos de medo, de dúvida, de pânico. Aquilo estava se transformando em uma verdadeira batalha pela verdade e pela sobrevivência. Lucas estava perdido em seus pensamentos. Lembrou-se daquelas palavras sussurradas no sótão, agora pairando sobre eles como uma mancha densa e escura. Ele precisou decidir rápido. A verdade era um veneno ou uma cura? A própria vida da família estava em jogo. E tudo isso parecia apenas o começo. O dilema foi imenso. Qual poderia ser a próxima escolha? O que ele estava prestes a descobrir iria mudar não só a vida dele, mas todo o seu conceito de família. E nesse turbilhão, ele percebeu que a luta pela verdade poderia custar a vida de alguém. E aquela ideia pesada se instalou na sua mente. Como posso proteger quem? Amo se a verdade é o que os ameaça. E enquanto tudo se desenrolava, a única certeza que restava era que o passado nunca esteve tão próximo de alcançar o presente. Mas, num movimento inesperado, a mulher com a pistola se virou abruptamente. A sala ficou em choque. Desculpem pela bagunça, ela disse com um sorriso enigmático. Mas eu sou a verdadeira Dona Yolanda. E quando todos olharam para ela, incredulidade estampada nos rostos, Lucas sentiu o chão se desvanecer sob seus pés. O que isso significava? Qual era a conexão dela com tudo? As palavras giravam em sua cabeça. A verdade. Ainda não acabaram de ouvir a verdade. E o que estava por vir seria um choque de consequências inimagináveis. O caos que se instalou na sala era ensurdecedor. Lucas sentiu seu coração disparar enquanto todas as informações se entrelaçavam na sua mente. A mulher que se apresentara como Dona Yolanda tinha revelado que a verdade, a maldita verdade, poderia não ser apenas um fardo, mas um verdadeiro massacre familiar. Cale-se, você não sabe o que está dizendo. O homem cicatrizado gritou. Suas mãos tremiam enquanto ele balançava a pistola. A criança que antes apenas queria entender sua história, agora tinha o peso de vidas nas suas mãos. Ele olhou para a mãe, agora sem certezas, cheia de medo. Lucas, por favor, ela suplicou. Lágrimas escorrendo. Você não pode deixar que isso aconteça. Um grito ecoou pelos corredores. A mulher de cabelos desgrenhados, que antes parecia tão apavorada, agora estava em pé, pronta para enfrentar aqueles que ameaçavam sua família. Eu não vou deixar que isso acabe assim. Ela estava decidida, um fogo novo pulsando nela. O olhar de Lucas se fixou em Dona Yolanda. Seria possível que a verdade realmente os libertasse? Ou seria um caminho para a ruína completa? Ele estava prestes a desmoronar. E naquele instante, toda a frenética busca por respostas tornou-se uma batalha interna. Vamos nos afastar, ele gritou, sua voz cortante contra o barulho. Precisamos conversar, não assim. E como um milagre em meio ao caos, as pessoas começaram a recuar, dando espaço para que risos nervosos e olhos ser mantido por tanto tempo. E se continuar escondido, insisto, será ainda mais perigoso para todos nós. Desse jeito, as peças começaram a se encaixar. Um silêncio pesado pairou. Cada respiração era como um eco triste. E Lucas sabia o que precisava fazer. Vamos conversar em um lugar mais seguro, ele propôs. E enquanto arrastava todos para fora da sala, um feixe de esperança brotava em seu peito. No quintal, sob a luz do luar, as sombras dançavam ao redor deles. O cheiro da grama cortada misturava-se com a tensão do momento. Lucas enfrentou todos, seu olhar firme. Aqui fora, longe de gritos e armas,
podemos finalmente entender. Eu sou sua mãe. Estou aqui para te proteger. Yolanda reafirmou, sua voz firme, como que desafiando o mundo a se opor a ela. E com cada palavra dela, Lucas sentiu a angústia e a dor de um passado sombrio que vinha à tona. Conforme a conversa se desenrolava, as verdades começaram a fluir, e por trás das lágrimas havia um arco de compreensão. Eu te deixei para te proteger de uma vida que já estava abafada por segredos cruéis. Ela esclareceu, seu olhar implorando por perdão. Se você descobrir a verdade agora, poderá repensar tudo o que sente. Mas o homem cicatrizado ainda espreitava a distância, insatisfeito. Você não pode deixá-lo saber. O passado tem densidade, e uma revelação pode ser uma sentença de morte. Lucas olhou para sua mãe, seus olhos brilhando com uma nova determinação. A verdade sobre nós deve ser contada. A vida que vivemos na escuridão já se foi. Nós somos mais fortes. E naquele momento de clareza, sob a luz suave da lua, ele sentiu que enquanto houvesse amor, haveria esperança. Eles não precisavam se esconder mais. Com coragem pulsando como nunca, Lucas se virou para o grupo, seu coração cheio de nova força. Precisamos enfrentar o passado. Juntos. Foi nesse apelo que todos se uniram, solidificando um laço que parecia frágil, mas que agora era inquebrável. O amor e a verdade eram inabaláveis. Lucas tomou uma respiração profunda, percebendo que nas estrondosas ondas de vulnerabilidade havia um grande poder unido. Uma reflexão tardia passou por sua mente. Eles podiam ter acabado de vencer uma batalha. Mas a guerra pela verdade estava apenas começando. E agora, o que vem a seguir? Perguntaram em uníssono. O futuro estava em aberto, novo e brilhante, mas a estrada à frente ainda tinha muitos mistérios. E você? Está com vontade de continuar essa jornada? Então é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar com o algoritmo e garantir mais conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Lembre-se, apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.